Boa tarde, pessoal, novamente, né? Boa tarde a todos e todas, espero encontrá-los bem. Estamos chegando ao fim do nosso ciclo formativo, dos nossos ciclos formativos, os pedagógicos, tecnológicos. Foram formações de entrada, por assim dizer, né? Uma introdução aos ambientes, uma introdução a temas que são importantes para nossa formação pedagógica e para esse momento nós estamos passando em termos de AIMP, das AIMP, e eu gostaria muito, assim, muito mesmo de agradecer, eu vou citar os nomes, eu acho muito importante nesse momento relacionado ao ciclo formativo, eu me sinto na obrigação e no direito, e mesmo se não tivesse, eu gostaria muito de citar, porque foi um trabalho muito forte, foi dedicação, empenho, assim, o que a gente pudesse traçar de adjetivo para a equipe, nós colocaríamos, né? Porque o retorno, o feedback do ciclo formativo foi muito bom, foi muito bom. Com certeza, nós aprendemos muito, temos muito a aprender, e por isso foi criado esse grupo de suporte durante as AIMP, justamente para essas dúvidas, as demandas de, de ferramentas ou de possibilidades dentro do Moodle que não estão implantadas, possam ser encaminhadas ao comitê para a gente acompanhar, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer a, a Eneida, gostaria de agradecer a João, gostaria de agradecer a Ana Rita, da CGP, a Patrícia, Cotep, a Raidalva, a professora Raidalva, a Suzete, agradecer a Tiago, agradecer a professora Tereza Kelly e, em especial, aí, em termos de setor, a Cotep, né, porque Suzete participou do ciclo formativo, dentro da equipe do ciclo formativo, a Patrícia está dando esse apoio também, inclusive agora nessa fase de suporte, verificando o que é demanda pedagógica e encaminhando as demandas tecnológicas. Agradecer a Clécia também, porque acompanhou todo o ciclo, tirou várias dúvidas aqui no chat, fez esse acompanhamento, então gostaria também de agradecer a Clécia. E também agradecer a Cotés, né? A Paulinha e a Tati, que apesar de não estarem aqui, eu gostaria de agradecer, porque elas tiveram demanda também, gente, muito alta nas últimas semanas, nos últimos meses. E é muito importante que a gente valorize esse esforço adicional, sabe? Porque as AEMP, elas demandaram do setor, do serviço social, algo assim que, em termos de histórico de atividade, né, do próprio setor, não era comum, não foi comum, né, querendo ou não, foram editais, tanto do auxílio emergencial como do auxílio digital emergencial, que demandaram um trabalho enorme para elas, e também a gente gostaria de agradecer, fazer esse agradecimento aqui publicamente. E agradecer vocês, a todos vocês, por terem participado, por terem deixado o clima desse ciclo formativo, assim, uma coisa, assim, surreal. Foi muito bom nos vermos, literalmente nos vermos, 2 dias na semana, de ter esse sentimento de estar próximo, apesar de distante, de deixar a coisa fluir, de tirar as dúvidas e de deixar ter os momentos, assim, o respeito, sabe? Foi muito bom, muito bom. Eu estou até arrepiado, porque a construção coletiva é muito bonita, né? Porque nós temos aqui um grupo extremamente diverso, pessoas que têm muito conhecimento em determinadas ferramentas, outros que têm pouco conhecimento em determinadas ferramentas, e nós conseguimos nos respeitar e crescer juntos em termos de ter uma unidade, de poder um ajudar o outro, colaborar em nível de coordenação, no WhatsApp, um conversando com o outro, tirando a dúvida, um ajudar o outro diretamente. Isso foi muito positivo, assim.
sim, a gente só tem a agradecer e a parabenizar a todo o grupo, e aí o grupo geral, né, a todos os participantes do ciclo formativo, por, por algo tão bonito, sabe? Por algo tão bonito. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Vamos já organizar um ciclo formativo 2 próximo ano. Vamos também ter um momento, né, sentar com o João, de sentar com a Cotep, para a gente pensar os nossos encontros pedagógicos, a nossa semana pedagógica, até num formato diferente também, ver o que é que a gente pode puxar dessa experiência que a gente teve aqui, para a gente fazer algo assim, bem legal, tá? É isso, não vou tomar muito tempo não, senão a gente perde o que a Ali já tem aí a nos passar. Vou passar a palavra para João, e se eu não conseguir ficar até o final, João vai me representar, porque ainda tem algumas coisas aqui no campus para fechar, e eu estou saindo, vou tirar uns dias de férias também na segunda-feira, e aí tem que deixar tudo mais ou menos arrumado. Tá bom, gente? Muito obrigado por tudo. Parabéns à equipe, parabéns a todos e todas as participantes, porque realmente foi algo muito legal. Nós conseguimos bastante assim avançar em conhecimento na área tecnológica, na área pedagógica, nas nossas relações interpessoais. Foi muito bom, tá bom? Um abraço aí a todos e todas e boa aula hoje. Até mais. Valeu, professor Eduardo. Boa tarde a todos e todas também. Vai parecer um pouco repetitivo, mas se faz necessário. Eu acho que eu preciso também agradecer ao empenho dessa equipe e também eu vou citar os nomes, né? Então, aos que apresentaram, Eneida, TK, professora Rai, professor Alexandre Lopo, professora Aleja, que hoje está aqui conosco, o Eliano, o pessoal que está dando suporte, né? Tiagão, Patrícia, juntamente com a Cotep também, Suzete, e a Cotés também foi fundamental nesse processo das AIMPs. Eu lembro de uma reunião que a gente teve, você vê, já passou tanto tempo, parece que foi ontem, num dia que antecedeu o primeiro ciclo, né, a primeira aula, e estava todo mundo angustiado, porque apesar das competências, como o professor Eduardo falou aí, foi um desafio, é a primeira vez que nós, enquanto professores, estamos fazendo uma formação para nossos colegas, né, e não é fácil estar aqui, eu acredito, né, e naquela reunião eu tive a oportunidade de conversar com as meninas e poder acalmar um pouco. Parecia que eu estava acalmando elas, mas na verdade eu estava me acalmando também, porque foi um desafio grande para a gente, eu, Eduardo, a própria Aline também, implementar as AEMPs, né? Tudo muito novo, desafio enorme. E, assim, o que a gente percebeu é que ao longo desses momentos foi um momento super colaborativo, divertido, então era um momento que a gente estava aqui junto, um vendo o outro e matando as saudades que a gente está sentindo, né? Não só saudades dos nossos alunos do campus, mas da gente também, enquanto colegas servidores. Então, muito importante esse momento, a gente vai pensar em um próximo ciclo, né? Estamos aguardando aí, né, receber alguns feedbacks para a gente saber como delinear os próximos passos, né? Os próximos ciclos, as próximas atividades remotas. Então é isso, só agradecer a toda a equipe, brigadão, Eneida, tire suas férias, você merece, eu com certeza esse último mês para você foi complicadíssimo, desejo boa sorte aí para Patrícia, para Tiagão, né, para todos e todas, na verdade. Se eu esqueci de citar alguém, me desculpe, eu acho que faltou Ana Rita também, está no grupo, Ana Rita do RH, né? E todos os professores, e no geral, aqui foi todo um momento colaborativo, tivemos a participação, né, assídua de todos, tá bom? Então é isso. Obrigadão, boa formação a todos. Professor João, boa tarde a todos, boa tarde a todas. No próximo ciclo, eu já havia dito a Eneida de uma outra vez, semana passada,
eu gostaria de também participar. Eu não faço parte de Camaçari, tá certo? Sim, Mas claro. eu fui incluída e eu gostaria muito de participar, porque eu gostei muito, tenho gostado muito do trabalho e tenho aprendido bastante. Então, assim, se puder estender, eu gostaria de fazer parte. Muito Com obrigada. certeza, Patrícia. Assim, é claro que a gente está aqui para somar, então, com certeza, a participação de todos vai ser fundamental. Então é isso, eu vou passar para a professora Alice agora, né? Eu acho que é. Boa aula, Lívia. Boa aula. Obrigada. Por aqui, se precisar. Certo. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Eu preparei esse material. Agora, assim, eu vou dizer para vocês o seguinte: minha experiência com Moodle é prática. Então, assim, o que eu sei e que vou transmitir para vocês é um pouquinho do que eu aprendi durante esse período que eu ministro aula no Moodle, né? Então, assim, tem coisas que eu vou saber, tem coisas que eu não vou saber, porque eu fui aprendendo, fazendo, da mesma forma que todos nós estamos fazendo nesse momento. Eu fico feliz de vocês terem me convidado para auxiliar nesse processo de aprendizado, nesse último dia do processo de capacitação. E vamos lá, né? Eneida me pediu para falar um pouco de Wiki, banco de dados, de questões, como fazer. Eu vou começar primeiro com o Wiki. O Wiki, na realidade, ele é uma ferramenta que você pode trabalhar tanto de forma colaborativa, como também de forma individual. Esses módulos que o Wiki possui, eles vão permite que os participantes eles possam adicionar informações, realizarem textos, editar, etc. e tal. Que é isso aqui que eu coloquei. Adicione, edite uma coleção de páginas na web. O Moodle, quando ele trabalha com o Wiki, quando o Wiki surgiu logo para utilizar o Moodle, eu achei uma ferramenta fantástica. Hoje em dia, eu já repenso muito em utilizar o Wiki dentro do Moodle. Eu vou explicar por que no decorrer dessa explanação. Eu preferiria, nos dias atuais, devido à evolução do Google, trabalhar mais com o Google, colocar um link no Drive, abrir as páginas trabalhando de forma colaborativa com os alunos, e lá os alunos trabalharem. Mas eu vou explicar por quê. Aqui eu peguei um wiki que eu fiz na UNEB, no curso de Políticas Públicas, onde eu escrevo texto. Então, quando vocês escreverem não só do Wiki, mas qualquer recurso, qualquer ferramenta do Moodle, é sempre bom vocês colocarem o padrão que você quer que os alunos escrevam. Então, aqui eu coloquei como é que eu gostaria do texto, né, dentro das normas, aliada à direita, à esquerda, quantos integrantes teriam a equipe, e sempre um barema para poder compor toda essa atividade, para que some, né, essa pontuação. Então, aqui eu botei um parâmetro de correção. Porque aí você fala uma linguagem única e o aluno entende melhor, principalmente porque são atividades remotas. Então, um barema, um quadro, ele é sempre importante para isso. Como o Wiki ele foi construído observando um texto colaborativo, eu sempre, quando peço para o aluno fazer, né, eu solicito que cada aluno, ao escrever, escreva com uma cor diferenciada, para que, durante a correção, o professor possa identificar quem escreveu o quê. Hoje, quando o Wiki surgiu, valia a pena fazer uma construção dessa. Hoje, com o Google, o próprio Google, se você deixa lá, eu quero equipes de 4 pessoas. Então, você coloca lá 4 papelzinhos, cada equipe começa a montar aqueles 4 papeizinhos, e no Google, não precisa nem das cores, porque ele já vai identificar, lá tem um item, né, que já vai identificar exatamente quem fez o quê. Então, o Wiki, na realidade, é uma ferramenta de construção. Eu gosto de trabalhar mais a parte em grupo e colaborativa, para que o professor identifique o que o aluno trabalhou, o que ele contribuiu dentro desse trabalho e a capacidade argumentativa dele, crítica, dentro desses textos.
Aqui, por exemplo, eu coloquei para eles escreverem um texto de, no mínimo, 3 e no máximo 5 palavras, colocando as referências. Aí cada professor ele vai ver o parâmetro. Então, aqui, por exemplo, foi um texto construído por 2 alunos, e aí, a partir do momento que ele vai construir no texto, que tem que ter uma ordem com introdução, desenvolvimento e conclusão, cada um foi colocando a corzinha e o professor lê o texto, ele consegue observar o que cada um colaborou com seu senso crítico dentro daquele texto. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falem, viu? Apesar de eu estar aqui praticamente sozinha, né? Porque essa tela, ela toma tudo, e aí eu não consigo compartilhar com vocês, mas se vocês quiserem interromper, vocês podem interromper para poder fazer as questões. Aí eu fui no Wiki do IFBA, fui lá, todo mundo já conhece esse botãozinho de ativar, né? Eu vou mostrar de uma forma mais prática. Fui lá em ativar. Ao ativar, eu já venho aqui, né? Dentro desse maisinho, procuro o maisinho. Depois do maisinho, ele dá esse quadro. Vocês já devem ter visto nas outras aulas, para botar arquivo, ferramentas, enquetes, HSP, pastas, etc. e tal. E eu venho aqui, ó, no Wiki. Isso está sempre em ordem alfabética. Clico no Wiki. Ao colocar o Wiki, você já coloca o nome da atividade dentro do parâmetro do IFBA lá do Moodle. Que atividade você deseja? O texto colaborativo, o valor, 4 pontos. 4 pontos. É sempre bom você botar o nome da atividade, o valor que essa atividade incorpora, e de quando ela começa até o final de quando ela vai. Uma coisa que eu detectei lá, vocês já devem ter visto, é que lá no Moodle do IFBA, você não tem como colocar cores coloridas. Aí, se tiver que construir o wiki, vocês teriam que colocar ou em negrito, né, pedir para o aluno, cada um escrever um negrito, ou itálico, ou sublinhado, ou riscado, para que vocês consigam identificar que aluno fez qual atividade, né? Vem depois dos padrões que você deseja, né? O conteúdo, que é uma próxima etapa, o parâmetro de correção, que é uma coisa que sempre tem que ter para tornar a atividade bem prática, e na hora de corrigir, você dá os parâmetros do que vale o quê, e sugestões de referências para que esses alunos eles possam pesquisar para poder fazer a construção do wiki. Aí vem a parte de configuração do wiki. Se você quiser que esse wiki ele fique aberto logo na página principal do Moodle, para que esses alunos eles tenham essa noção, você já coloca aqui, wiki colaborativo. Ou senão será uma construção individual. Mas não faz sentido você trabalhar uma construção individual no wiki. Eu gosto mais, eu pelo menos gosto mais de uma construção mais colaborativa. Se você quer um nome na primeira página da atividade que esse aluno ele vai trabalhar, então você já escreve logo aqui. Qual o tempo que vai estar disponível essa atividade, para mostrar logo na página principal do wiki, para que o aluno não se perca, né, durante os períodos de postagem. Eu geralmente coloco grupos separados, para poder separar os grupos, mas aí cabe ao professor separar os grupos, né? Ou se você vai colocar os grupos visíveis. Isso aqui geralmente dá muita dificuldade na hora do professor corrigir, por isso que eu sinalizo assim, é melhor às vezes fazer no Google, e aí no Google você colocar as páginas, se você quer dividir a sala, tem equipes de 5 páginas, cada um constrói uma página, e você vai ter esse link diretamente voltado do Moodle para o seu wiki lá no Drive, e a partir daí você constrói, porque até o próprio Google ele vai sinalizar o que apagou, o que editou, coisas que o wiki não faz. Então, estou tentando mostrar para vocês a potencialidade de uma ferramenta e a potencialidade da outra ferramenta do Google, e cabe a cada professor, de acordo com sua atividade, ver qual ferramenta é a melhor. Certo. Aí depois, continuando a parte de configuração, né?
O acompanhamento da conclusão desses alunos, se vocês querem marcar a atividade como concluída, para eles saberem o período que essa atividade, você clica aqui em habilitar e coloca o período que vocês desejam. E aqui do lado, que os estudantes, né, que essa parte aqui, eles podem marcar manualmente as atividades como concluídas quando eles forem finalizar o wiki. Salvar para mostrar, para vocês verem como está, ou diretamente salvar e voltar para o curso. O wiki tem uma outra dificuldade. Não tem assim, o local para poder configurar a nota. Então, é necessário criar uma planilha de relatório na parte de notas, que você pode abrir um fórum, por exemplo, oculto para os alunos, né? Para que você já lance a nota diretamente. Então, essa é outra coisa, que na planilha do Google também vocês teriam que criar uma planilha à parte, abrir uma nota também no fórum, dentro do Moodle, para a partir daí lançar a nota desse aluno. Aqui eu mostro para vocês, depois da configuração do Moodle, depois eu tirei, porque isso foi só para mostrar como é que ficou, né? O meu wiki, que foi texto colaborativo, valor de 4. Aí colocaria aqui o período. Como eu cliquei lá no botãozinho para aparecer logo na página principal, então aqui já vem todos os padrões que eu coloquei lá no meu wiki. E qualquer coisa também, se vocês quiserem editar, vocês podem ir direto aqui na canetinha para poder editar isso aqui, ou clicar aqui do lado que vai poder configurar. Quando o aluno for responder o wiki, se for no Moodle, ele já pode clicar aqui para ele já, com o grupo dele, que já foi separado, né, os grupos, criar a página para poder iniciar a construção do wiki. E aí, ele criando essa página, ele já começa o processo de editorar essa página sobre o wiki, né? Ele já começa a escrever o texto dele aqui, ele também pode escrever no Word e colar aqui. Aqui ele pode fazer as configurações que ele achar necessário na barra de ferramentas. Ele pode pré-visualizar antes e ir salvando. E você, né, como professor, você tem uma barra no wiki aqui em cima, não só no wiki, mas em outras atividades que tem no Moodle, glossário, etc. e tal, que você também pode botar comentários. Então, você pode clicar aqui em comentários e, a partir daí, escrever aqui o comentário que você deseja para o aluno dentro dessa janelinha. Então, vai aparecer comentários aqui, adicionar comentários, vocês vão observar se está. Verifica se aqui também tem comentário e aqui você escreve o comentário que você deseja para o aluno, salva, né? E é isso. Aí eu quero saber se vocês têm alguma dúvida do wiki antes de eu começar a banco de questões. Eu sou uma pessoa bem prática mesmo, eu não sou de... Arrasou na prática. Ali, deixa eu te falar, eu tenho umas salas abertas lá na parte de extensão, se você quiser usar para fazer alguma prática, você me diz que eu te incluo lá, tá? Certo. E você... Moodle. Certo. Você já pode entrar. Como assim eu já posso entrar, Eneida? Não me mexa susto assim, não, Eneida. Alguém tem alguma pergunta sobre o wiki? Porque aí eu vou para banco de questões, que eu acho que é muito mais interessante do que o wiki. Gente? Prossiga, Alex, é tudo tranquilo, tudo operante. Tudo operante. Segue o baile. Tá bom, então. Então eu vou voltar aqui e vou para banco de questões. Vamos lá, banco de questões. Aqui eu coloquei um exemplo de uma questão, né? Que é sempre bom, eu botei até essa observação aqui, ó. Antes de você começar a fazer suas questões, escreva tudo no Word. Porque aí é só você copiar e colar, e não perde muito tempo fazendo as questões. É uma dica que eu sempre faço. Então, eu sempre pego um arquivo do Word, escrevo esse arquivo, e a partir daí
eu vou colando as questões que estiverem lá. Para colocar essas figuras, se tiver questões que precisem de figuras, estudo de casa, etc. e tal, ou questões de cálculo, que também é muito comum, vocês também já podem deixar isso lá no Word, porque aí quando copiar e colar é muito mais tranquilo. No caso de figuras, eu não testei aqui o do IFBA. Quer dizer, testei e não testei. Algumas vezes ele puxava direto do meu arquivo do computador. Ele também pode puxar do arquivo de fora, se vocês tiverem questões de fora, do Google, etc. e tal, para botar figuras. Porque e também aqui no Word, se você copiar, você pode clicar com o botão de copiar e inserir essa questão lá, para colar. Eu acho que tratou. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí, o que é que vai acontecer? Como cadastrar a questão? Sempre, vocês já devem estar visualizando lá no Moodle, vocês têm que ir lá no botãozinho de ativar. Tudo começa com ativar. Então, você clica lá em ativar, dentro da disciplina que você está ministrando. Vem aqui no maisinho. Lígia? Oi. Você não está apresentando sua tela. Não está, né? Tá, não, caiu. Quando você falou que tinha travado. Travada. Tá. Viu? Valeu. Obrigada, Hernando. Valeu. Apareceu, brother. Muito obrigada. Vocês são os amores. Pronto. Aí, depois disso, né, da questão do Word, vocês vão sempre para o botão ativar, que fica sempre nesse cantinho direito aqui, para colocar qualquer recurso que vocês queiram do Moodle. Depois que vocês clicam aqui, vocês vão ver em que direção vocês querem colocar a questão. Vão no botãozinho do mais para adicionar essa questão, né? Esse questionário, adicionar uma atividade ou recurso. E aí vai buscar questionário. Esse aqui é o ícone para poder adicionar as questões do banco de dados. Você coloca o nome de que tipo de questão você quer fazer, né? O título, diz para o aluno já o número de questões que você está colocando, o período e o valor. E também nessa parte do texto aqui, você já diz exatamente para o aluno como é que você quer, como vai ser essas questões. Então, eu botei aqui. Isso aqui eu escrevo básico, porque geralmente eu faço dessa forma. O AVA mostrará um relógio, que vai ter sempre um relógio para o aluno poder fazer a questão, né? Do lado superior esquerdo, isso aqui é padrão. Na página do aluno, quando ele olha, ele sempre vai ter 3 opções. Então, eu já deixo isso aqui escrito para ele como texto explicativo, para que ele possa saber que ele tem que salvar a proporção que ele for fazendo, salvar sem enviar. Aí eu coloco explicando o que é salvar sem enviar, quanto tempo ele vai ter para fazer o formulário todo. Eu não gosto de usar muito a palavra avaliação, eu uso formulário online. Quem é pedagogo aí depois me sinalize e me ajude nessa explicação. Quando ele vai enviar, aí eu explico quando é que ele vai enviar, e enviar com tudo e terminar. E que quando ele envia com tudo e termina, não tem mais jeito, né? E que ele fique atento a todas as explicações que vão passando. Então, vejo aqui o que é importante colocar. O valor das questões, quantas questões vão ter, o período que vai ter e o tempo que ele vai ter para poder fazer esse questionário. E tudo isso você vai ter que configurar. Para vocês configurarem, né? Então, aqui eu botei o texto mais claro, que é justamente aquilo que eu mostrei para vocês. Caso vocês queiram copiar, tá aí. Depois vocês podem pegar na filmagem, dizendo se o aluno vai ter uma chance, ou 2 ou 3 para fazer. Eu geralmente deixo o formulário online aberto 2 dias, 3 dias, 1 dia, dependendo da dificuldade das questões,
do nível de detalhamento da questão. É possível fazer também questão aberta. Quando ele faz questão aberta, ele pode tirar foto dos cálculos e enviar para o professor no próprio link. Então, bora configurar o questionário, né? Depois daquela parte explicativa, para que o aluno saiba que ele tem que salvar, que ele tem que enviar, que tem um relógio, que tem um tempo. Então, você vai abrir o questionário, você vai habilitar aqui, dizendo exatamente o tempo que começa e o tempo que termina. Quanto tempo ele vai ter para poder fazer as questões? Eu botei aqui 60 minutos, mas isso vai depender de cada professor. E aqui, eu geralmente marco a terceira, que eu acho mais segura para o aluno. Tentativas devem ser submetidas, quanto tempo quando expira, né? Tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire ou elas não serão contabilizadas. Então, assim, o aluno está fazendo, né, o questionário, se ele fizer qualquer coisa depois, isso não será contabilizado dentro da nota dele, tem que ser dentro daquele prazo. Não categorizar. Isso aqui é uma coisa que tem que ser vista, porque, por exemplo, e que deve ser melhorada lá, pelo menos na minha concepção, lá no formulário do IFBA. Eu acho que tem que sim categorizar, mas aqui ele não te dá essa opção de fazer isso, porque no IFBA a gente trabalha geralmente com 3 unidades, ou 4, ou 5, não sei. Então, ficaria por unidades ou por avaliações. Então, unidade 1. Se você fizer 2 avaliações, todas estariam categorizadas na unidade 1. Então, teria aqui unidade 1, unidade 2, unidade 3, para poder somar as notas da avaliação. Da mesma forma que eu fiz um formulário, eu podia fazer um formulário e um fórum. Então, o formulário valendo 6 e o fórum valendo 4. Se eu boto que isso é da primeira avaliação, categorizando, que eu acho que deveria ter, aí ele botaria aqui unidade 1, na hora de configurar o formulário, eu botaria unidade 1, e na hora de configurar esse formulário online, eu também botaria unidade 1. Ele somaria as 2 avaliações e dariam 10. Aqui no IFBA não te dá essa possibilidade. Então, todas as avaliações elas vão estar corridas. Então, se o professor fizer mais de uma avaliação que dê um somatório, ele não vai chegar a uma média final. Então, aqui eu botei o valor de 6 para esse questionário e coloquei que ele só tem uma tentativa para fazer. Então, mas cada um faz como quiser, né? Pode botar uma tentativa para o aluno fazer, 2 tentativas para o aluno fazer, 3 tentativas para o aluno realizar essa atividade. E uma pergunta por página. Eu gosto de colocar uma pergunta por página, porque por mais que você coloque as questões de forma aleatória, eu acho que foi Messias que uma vez perguntou que o aluno ele tem como fazer, passar cola, etc. e tal. Então é mais fácil você colocar uma questão por página, porque ele vai visualizando cada questão, a proporção que ele for fazendo. Se você coloca todas, ele pode tirar foto, enviar todas. Todas as tentativas que ele fizer, aluno, ele vai ter sempre uma boa imaginação e vai buscar sempre lacunas, né? Mas, assim, eu sugiro que coloque sempre uma questão por páginas. Misturar as questões, isso aqui é importante. O que significa misturar a questão? Você vai botar que sim, eu pelo menos uso que sim. Por exemplo, você fez um questionário, um banco de dados, aqui eu fiz com 6, né? 6 questões, cada uma valendo 1 ponto. Mas eu vou fazer um banco de dados com 10 questões, mas só vou usar 6. Então, ele vai misturar essas 10 questões, isso vai botar para o aluno 6 das 10, e vai misturar também as alternativas. Então, para um aluno que está fazendo essa mesma questão, ele vai botar uma alternativa A no lugar da B e vai misturar. Eu acho isso aqui muito interessante para o professor, a forma de mesclar as questões da forma que ela está sendo apresentada. E como se comportam essas questões? Feedback adiado. Isso se for um formulário online, mas às vezes você já quer dar a resposta daquela questão. Se não for feedback adiado, você coloca que não é adiado, clica aqui na outra opção, e ele vai te dar a opção de você, lá no seu questionário, escrever a resposta já para o aluno, dizendo, explicando o porquê daquela resposta. Como é um formulário online, não é necessário
fazer isso. Continuando as configurações. Ele está travando o meu computador. Vamos ver se ele vai agora. Ele está travando. Eu vou interromper para ver se ele volta. Aí. E vou voltar. Eu interrompi e vou voltar. Porque ele está travando. A tecnologia, ela ajuda, né? Mas às vezes também ela não auxilia. Pronto, voltando aqui. Bem, isso aqui é com relação às opções. Se você não quer que o aluno ele veja as respostas com relação a feedback, na hora que você configurar, você já pode configurar dessa forma aqui. Essa coluna nas opções de revisão, você não tem como configurar, porque ela já é fechadinha. Mas você aqui, após a tentativa, após o aluno fazer a questão, você marca aqui, durante a tentativa, acertos e erros não, coloca a nota, porque aí ele já vai ver se ele acertou ou não, e o computador ele já vai computar isso no final. Esses aqui vocês não precisam marcar. Feedback específico, feedback geral, resposta correta e feedback final. Depois da tentativa e depois que ele fechar, né, enquanto estiver ainda aberto, porque esse aqui enquanto fechar, você mantém as mesmas configurações anteriores. Só tentativa e notas. E pensando no fechamento do questionário futuro, aí você coloca tentativa, vai mostrar para os alunos, vai dizer a ele quantas tentativas ele fez, vai mostrar para os alunos os acertos e os erros, a nota que ele tirou e um feedback final, mas não da resposta, é diferente, da nota geral disso aqui. Então, ao configurar, eu geralmente configuro o meu dessa forma, que eu acho melhor. Assim, não esqueçam de salvar e voltar ao curso, se vocês quiserem visualizar o que foi feito. Então, se eu salvar e voltar ao curso, veja como é que ficou o meu formulário, né? Logo na página principal do Google, vem escrito que é um formulário de 6 questões e todas as normas referentes aos alunos. Depois que eu faço isso, isso aqui é só a configuração inicial do questionário. Aí agora eu vou colocar minhas questões. Aqui do lado esquerdo tem escrito banco de questões. Você vai clicar aqui em banco de questões. Como eu falei no começo, vocês já trouxeram no Word todas as questões já digitadinhas, etc. e tal. E aí, aqui eu vou começar a copiar minhas questões. Então, para eu começar a copiar minhas questões, aqui, questões. Vejam sempre se vai estar aqui nesse item questões, porque tem questões, categorias, importação e exportação. Questões. Vejam onde você quer salvar seu questionário, dentro do Moodle. Isso é importante, porque quando eu comecei a fazer banco de dados pela primeira vez, eu fiquei doida. Eu achei que eu tinha perdido todas as minhas questões, porque eu tinha salvado aqui, em outro lugar mais acima, e não reparei que eu tinha salvo aqui embaixo. Então, isso é importante para vocês não ficarem doidos, porque depois que você cadastra não sei quantas questões, você olha para o Moodle, cadê minhas questões? Ou você quer editar uma, que você digitou alguma coisa errada, etc. e tal. Então, isso aqui é importante. Veja onde é que vocês salvaram as questões. Eu estou salvando a minha aqui, nesse item aqui, padrão para teste de formação. E aí, criar uma questão. Clico aqui em criar uma questão. Eu, geralmente, apesar de ter esses itens todos de questões, eu geralmente trabalho tudo com múltipla escolha, porque se eu botar verdadeiro ou falso, eu posso botar lá os itens, veja as questões, né, já que eu já copiei lá, minha coluna da direita com minha coluna da esquerda, aí tem verdadeiro ou falso, e depois embaixo eu coloco a sequência. Eu posso botar um estudo de caso, então, em múltiplas escolhas, eu coloco lá o estudo de caso, copio todo, e depois eu pergunto, faço as questões embaixo, assim. Eu acho, para quem não tem, assim, muito traquejo com banco de questões, com múltiplas escolhas, não tem como errar. Eu faço tudo com múltiplas escolhas,
e sempre deu tudo certinho. Agora, se você não quiser uma questão de múltipla escolha, mas quiser uma questão aberta, você pode botar a resposta curta ou dissertação, se tiver muito texto, para que o aluno ele escreva. Aí você colocaria a dissertação e você corrigiria, aí o formulário, ele não tem como dar uma nota, você mesmo teria que, vamos dizer, ele dá uma nota, você configura lá, eu quero que a dissertação, essa atividade tem um valor de 8. Ele vai sim dar nota, mas você vai ter que ler, como você faz no papel, né? Com as atividades dos alunos, questões por questões, para a partir daí colocar lá no quadradinho que tem geralmente do lado direito a nota do aluno. Mas vamos voltar aqui para múltipla escolha. Cliquei aqui em múltipla escolha, adicionar. Olha só que coisa importante. Eu estou adicionando, eu disse que eu ia adicionar, tá vendo? Para eu não adicionar em um lugar errado minha questão, ou em outro arquivo que tiver aqui em cima e ficar doida na hora procurando. Aqui, eu clico onde eu vou botar nome da questão. Sugiro, eu sempre cadastro o nome da questão por assunto. Então, por exemplo, eu estou dando estatística. Então, estatística descritiva, eu coloco a letra D1, para eu saber que o assunto é de estatística descritiva. Porque na hora, possa ser que eu tenha cadastrado alguma questão errada, aí o aluno reclama para ver se realmente eu cadastrei ou não errado, porque o professor também erra. E aí eu já verifico na letra certinha, para poder fazer edição rápida, por assunto. Então, se eu estiver dando curva de Gauss, alguma coisa assim de curva, eu coloco a letra C. Porque aqui nesse item, nome da questão, você vai ter que botar uma letra seguida de um número. Então, eu sempre coloco uma letra referente ao assunto, é uma dica, e um número referente às questões referentes a esse assunto. Copiei aqui a questão, que já estava no meu Word. Deixa eu voltar aqui. Aqui é só o enunciado da questão, para vocês copiarem. Então, aqui vocês podem colocar o tipo de cor que quiser, pode adicionar figura nesse ícone aqui, para inserir figura. Pode botar um vídeo, se for o caso, vocês também podem colocar o vídeo aqui. Pode colocar um som, né? Aqui, perdão, vídeo aqui. Pode colocar um som, uma gravação. Vídeo eu acho muito importante, assim, quando você tem, por exemplo, aula de Libras, né? Você coloca o vídeo e depois coloca nas questões se é verdadeiro ou falso, ou que tipo de linguagem, ou que tipo de som o aluno falou posteriormente, né? A resposta referente àquele vídeo. Estou dando um exemplo. Então, é possível, sim, fica até muito mais interativo. Vocês podem botar um link. Sim, aquela parte foi o enunciado da questão. Aqui já são as alternativas para colocar se é falso ou verdadeiro. Aí você coloca aqui o item. Então, aqui, escolha 1. Tem escolha 1, escolha 2, embaixo 3, 4, 5, 6. Vocês é que vão ver quantas alternativas são. Aqui na escolha 1, eu botei, né, o parêntese. Nunca botar a letra A, B, C, D, E, porque se você fizer a questão aleatória, o próprio computador ele já coloca lá, letra A, letra B, letra C, letra D. Se você escrever aqui, letra A, quando for embaralhar, ele vai estar lá, letra A. E o aluno, ele consegue distinguir, né? Nesse embaralhamento, inclusive até para passar para o colega. Então, eu nunca sugiro colocar nada aqui, só mesmo a resposta, seja ela verdadeira ou falsa. Então, naquele item de lá, para colocar as alternativas que eu considero como verdadeira ou falsa, eu botei lá os itens 1, 2, 3 e 4 que são verdadeiras. A questão, não importa quantas questões verdadeiras tenham, você sempre vai botar aqui 100% para a verdadeira. Eu, nessa questão aqui, eu só botei uma verdadeira, então eu coloco 100%. Nas outras questões, eu copio a letra B ou a letra C que tiver lá, mas sem a letra, escrevo lá aqui, mas não coloco nada, nenhum. Só para a questão verdadeira é que eu coloco 100%. E aí eu posso continuar as outras alternativas, A, B, C, D, E, F, quantas questões vocês queiram. E solicito, né, para salvar as mudanças, que é um botão e um ícone que lá está logo embaixo, depois de eu fazer essa questão.
Ao fazer isso, já volta para cá, ó. Minha questão A1 foi aquela primeira que eu fiz. Se eu quiser editar ou mudar a questão, eu clico aqui nesse ícone, aqui no meio. Aí ela edita a questão. Se eu quiser duplicar essa questão, eu duplico novamente. Se eu quiser visualizar, é só eu clicar nesse ícone aqui. Eu visualizo. Se eu fiz uma questão que eu não gostei, eu excluo essa questão. Ou posso exportar ela para uma outra área do Moodle. Caso eu tenha uma outra sala com o mesmo conteúdo dessa sala que eu estou ministrando. Então, aqui é a minha questão A1. Para editar, eu venho aqui, clico com o botão nessa setinha aqui. Eu posso abrir a questão e editar se tem algum equívoco. Posso duplicar a questão. Posso pré-visualizar a questão para ver como é que vai ficar para os alunos. Ou posso simplesmente excluir essa questão. Se eu quiser uma nova questão, basta eu vir aqui, clicar em uma nova questão, e aí eu acrescento mais outra questão dentro do meu banco de dados. Vou ficar várias questões aqui, todas verdezinhas, no caso do IFBA aqui, todas verdezinhas, uma abaixo da outra, referente ao formulário online que eu desejo fazer. Quando eu fizer a próxima questão, não esqueça, vocês não podem ter números iguais nem letras iguais aqui. Você pode ter A2, A3, e aí vão fazendo de novo o enunciado das questões, mas nunca colocar aqui nome da questão, letra e número é igual. Aqui é um pouco da barra de ferramenta do que eu expliquei anteriormente, né? Quando você faz o enunciado da questão, se você quiser colocar um link para a sua questão, aí você insere aqui o URL. Se você quiser salvar, né, aqui, como eu falei, uma figura, seguido do filme e um som, caso você queira colocar alguma coisa para que o aluno ele possa ouvir, sempre salvando. Isso aqui é o que eu falei, só estou reforçando, para não colocar a alternativa da questão na resposta da questão, sempre colocar só a resposta completa, se letra A, letra B, letra C, letra D, etc. e tal, e sempre ir salvando as mudanças. Você também pode, se você quiser refazer de novo, porque naquele dia não deu, você volta para cá, editar configurações, e a partir daí você pode, de novo, refazer toda essa parte das suas questões, acrescentar novas. Sempre entre aqui no formulário e depois aqui ao lado, no banco de dados, desse lado esquerdo aqui, para poder acrescentar novas questões. Isso aqui é o que eu já falei, a proporção que eu fui mostrando, sempre colocar as instruções como uma prova normal para os alunos, é muito importante no enunciado do Moodle. E sempre salvar para mostrar, ou salvar e mostrar, ou salvar e voltar ao curso. Toda vez que eu movo o negócio aqui, ele trava. Vocês estão vendo ainda? Não. A gente está te vendo. Está te vendo, mas Não, a gente está vendo você, Alice. Saiu da apresentação, Alice. Travou. Ele está travando. Pronto, deixa eu voltar aqui. Agora vocês estão vendo? Ainda não. Espera aí. Ele está travando, eu estou passando. Aí, quando eu mudo aquela parte de interromper embaixo, para mudar de lugar, para eu poder clicar e mostrar, fazer a marcação para mostrar para vocês, ele está travando. Isso nunca aconteceu comigo. Tudo tem a primeira. Apareceu. Vocês sabem aquela tarjazinha que fica embaixo, assim, que o Meet está compartilhando uma janela? Sim. Você, às vezes, pode pegar ela e puxar, porque, às vezes, ele está em cima da palavra que você está falando. Uhum. Toda vez que eu estou puxando, está travando. Você está utilizando que navegador? Chrome. Depois que terminar a aula, você atualiza ele. Porque o Chrome atualizou, tem 2 dias, quando as funções novas. Aí tá dando compatibilidade um bocado de gente. Você não foi a única, não, que tá com esse problema, não.
Pois Você é. tenta, viu? Tá, eu faço isso depois. Certo. Aí no final da página, sempre busquem salvar. Nunca esqueçam. Depois de editar o questionário, se vocês quiserem voltar, como eu falei, aqui do lado da caixinha, do lado esquerdo, você vai em banco de dados, editar questionário. Veja que aqui, ó, ele já mostra as configurações que eu botei o questionário, aqui em cima, e o tempo que o aluno vai ter para poder fazer. Ó, me desculpem aqui, ó, na hora que eu fui fazer, veja que o tempo não está batendo com o enunciado da questão, tá vendo? 100 minutos, 1 hora, tá vendo? Porque eu fui copiando e pintando a tela rápido. Isso é importante vocês verem para ver se o enunciado da questão está batendo com o horário que o aluno vai ter que fazer a atividade. E aqui você coloca o valor da questão. Se você quer que fique valendo 10, que você tem o valor de 6 e põe para gravar. Aqui você muda esses valores, né? Pode valer 8, 5, 6, gravar. E para puxar o banco de dados da sua questão, você clica aqui do ladinho, ó, adicionar, tem essa setinha, uma questão aleatória, porque aí ele vai pegar do seu banco de dados e vai misturar essas questões. E para misturar mais ainda aqui, ó, misturar questões. Aqui ele puxa as suas questões do banco. E aqui, clicando, ele mistura as questões. Quando você for puxar essas questões aqui que vier, ele vai dizer da onde é que você quer que você puxe. Por isso, atenção, veja onde é que você guardou as questões. Eu botei aqui em padrão para teste de formação, que é o arquivo. Marco aqui, né, nessa janelinha. Coloco o número de questões que eu quero. Se são 6, 5, 4. Adicionar questões aleatórias. E aí ele vai aparecer aqui. Aqui não estão as 6, porque eu só fiz um banco de dados de 2 questões para poder mostrar para vocês. Mas para você saber se ele está visualizando certo, vinha sempre nesse ladinho aqui. Teria que ter 6 questões. Por mais que seu banco de dados tenha 10, 15, 20, 30, que ele vai misturar de forma aleatória. Aqui deveria ter 6 retângulozinhos mostrando que são 6 questões. E você pode iniciar, né? Clicar aqui para poder você ver o tempo realmente, se está fazendo. Você pode testar, porque é bom você testar as questões. Por que é bom testar? Lembre-se que o aluno ele está em casa fazendo as questões e o professor fazendo as questões é uma forma. Então, é sempre bom o professor testar o seu tempo e fazer um parâmetro em relação a quanto tempo o aluno vai demorar para poder fazer essas questões. Porque o tempo do professor é diferente. Se tiver questões de cálculo, você sempre é bom avisar o aluno que ele pode fazer, né? Colocar naquelas instruções lá, que ele pode fazer à mão, tirar foto e anexar a foto lá, até para você ver as questões, porque apesar de elas serem de múltipla escolha, o aluno ele pode anexar a planilha de cálculo, né? A resolução de cálculos que ele fez e não simplesmente marcar a questão. Então, eu acho isso importante. Aqui, ó, como eu botei depois, são as 6 questões. Aqui, como eu visualizei, aqui é no caso da UNEB, uma em cada página. O IFBA é a cor verdinha, que é azul. Da UNEB é azul. Aqui, para ele poder marcar, vocês vejam que eu não coloquei a resposta A, B, ele coloca aqui automaticamente. Ele coloca aqui ao lado o valor da questão, de cada questão que o aluno está fazendo. E é isso, gente. Agora é um momento de dúvidas e esclarecimentos, caso vocês tenham algum. Eu tentei ter a prática possível. Eu tenho algumas perguntas aqui no chat. Diga. A professora Juliana perguntou, né, se tem como colocar essas orientações não na descrição, mas na primeira página, quando o aluno clica na avaliação. Na verdade, eu vi, Alice, que quando você abre a avaliação, aquela mesma descrição que você botou da questão, ela já aparece ali. Você coloca ela na descrição da página inicial do Moodle como informação adicional? É isso?
Eu coloco algumas coisas a mais, tipo assim, que a questão vai demorar 100 minutos, algumas coisas assim, até para reforçar, entendeu, Juliana? Entendi. Porque por mais que esteja escrito, o aluno ele sempre vai dizer que não tá, entendeu? Entendi. Mas aí aquele mesmo texto, ele vai lá para dentro quando o aluno clica na avaliação para fazer, né? Porque quando você mostrou em uma página, uma das suas páginas de apresentação, você até falou assim, eu botei 60 minutos, estava 100, tal. Ali está aquele mesmo texto da sua descrição, de o que enviar e terminar. Quando o aluno clica na prova, aquilo já aparece para ele. Aparece, Juliana, mas é bom você colocar algo a mais que tenha a ver não só com aquilo, entendeu? Porque às vezes você tem coisas, você só vai ter uma tentativa, 2 tentativas, tem outras questões, você pode usar calculadora, entendeu? Você não, pode. Mas minha dúvida era se quando ele abre a prova, alguma instrução aparece para ele. Então aparece. Aparece, mas é bem pouquinha. Geralmente gosto de reforçar, entendeu, Juliana? Entendi, valeu. Porque eu já tive dificuldades com alguns alunos em relação a isso. Eu estou dizendo assim, minha experiência prática. Porque por mais que venha a instrução, ela é muito geral. Então é bom que o professor consiga adequar isso à sua avaliação. Entendi. Porque aquilo é muito padronizado, entendeu, Juliana? Aquela que vem dentro da prova, ela já é meio padrão do próprio Moodle, é isso? Ela já vai botar o tempo da prova, esse tipo de coisa. Isso, e às vezes o aluno ele não consegue enxergar. Tem provas que às vezes depende muito do aluno, com a facilidade que ele tem, que não tem, né? Em relação às ferramentas. Por isso que eu reforço. Eu acho que colocar mais nunca é pecado. Não sei. Agora, então, Ali, já estou você entendida a pergunta de Ju. O que você colocou na descrição lá não é o que está dentro. Você complementou o que aparece dentro porque é uma informação menor. Exatamente. Mas não é porque você colocou na descrição que ele vai aparecer lá dentro. Você também teve que incluir lá dentro. São 2 coisas que têm que ser feitas, não é isso? Ou não botar na descrição, se for o caso. Deve ser feito. Exatamente, porque cada avaliação é diferente de acordo com o tipo de disciplina, com o tipo de conteúdo, e é bom reforçar. Da mesma forma que eu mostrei ali questões de múltipla escolha de marcar e objetivas, poderia ser uma prova somente subjetiva. E aí, você teria que colocar uma descrição diferente. Você teria que colocar, por exemplo, o tempo da prova e que depois ele salvaria. Se todas as questões forem abertas, você vai configurar como? Você vai querer configurar uma em cada página? Não sei, entendeu? Então, você pode colocar essas informações para o aluno para ele ficar sabendo, ou colocar todas em uma única página. Eu não gosto de colocar todas em uma única página, eu gosto de colocar uma em cada página e o aluno tem a possibilidade de voltar depois para ver cada questão. Alguém tem mais alguma pergunta? Oi, Josana. Diga, Josana. Uma vez, por exemplo, eu estou colocando aqui a programaçãozinha coloquei como questionário mesmo, né? Uhum. Aí eu coloquei no máximo 2 tentativas, certo? Ele vai responder 2 vezes. Então, ele vai responder a primeira e vai responder a segunda. Certo, vá. Aí, digamos que ele respondeu a primeira vez, mas ele respondeu, ele tem como esse aluno tem uma segunda tentativa, né? Ele está respondendo pela primeira vez. Ele pode fazer isso, digamos, em uma avaliação de 10 questões, ele respondeu as 10, digamos assim, mas ele ainda não habilitou, digamos, eu não sei se o termo é esse, para enviar para o professor, mas ele fez. Mas depois ele chegou e resolveu pesquisar lá antes de enviar definitivo. Ele aí só tem mais uma tentativa, não é isso? Ele só tem uma tentativa e tem um relógiozinho também, Josana. Então, se ele demorou para pesquisar, coloque o relógio, viu? Tá certo. Se ele demorou para pesquisar, ele salvou, mas não enviou. Mas o tempo dele está correndo. Por isso que eu falei, teste a prova antes para ver quanto tempo você demora e quanto tempo você acha que o aluno vai demorar para fazer aquelas questões. Top. Então, o relógio parou, ele pode voltar depois? Pode, mas ele tem que salvar.
Muitos alunos às vezes fazem isso, Josana, e esquecem de enviar. Ah, sim, sim. Mas aí não conta como uma tentativa, não é isso? Só conta a tentativa do envio. Mas mostra lá para você, professor, você pode entrar lá e ver que o aluno marcou, mas que não foi enviado. Não, mas eu digo assim, isso não tira a tentativa dele, né? Então, assim, a tentativa ela é contabilizada por envio, né? Exatamente. E você também pode botar 2 tentativas e pedir para ficar a nota maior. Ou a última, né? Eu sempre tenho essas 2 opções, né? Ou a maior ou a última, não é isso? Exatamente. Eu prefiro geralmente a maior. Porque ele fez 2 tentativas, eu vou deixar a maior. Eu geralmente deixo a maior. Mas é isso. Eu não sei se eu respondi, Josana. Respondeu, sim, Pro. Obrigado. Agora, sim, às vezes o aluno esquece de enviar, mas você tem como ir lá e ver a correção dele. Ele esqueceu, só fez uma tentativa, mesmo que você tenha botado 2, ou somente uma, e ele esqueceu de enviar. Aí cabe ao professor decidir se vai corrigir ou não a atividade do aluno, entendeu? Porque fica lá. Você tem como visualizar. Só ele que não esqueceu de enviar. Mas você tem como visualizar e corrigir até onde ele fez. Beleza. Tinha outra pergunta também, viu, de professora Juliana. Ela tinha perguntado se, escolhendo a opção de embaralhar as questões, tem como fixar alguma questão de forma a obrigar o sistema a sempre selecionar ela. Então, por exemplo, de 6 questões do banco de 10, tem como escolher 2, né, para sempre aparecer em todas as provas? De ter, tem, mas aí você vai ter que criar 2 bancos de dados. Era essa a minha pergunta, se eu tenho que botar em categorias diferentes. Por exemplo, tem 2 questões que eu quero que todos os alunos respondam, mas eu quero que as outras 8 sejam aleatórias e meu banco tem 20 questões. Essas 2 eu boto num banco exclusivo delas, tipo assim, sei lá, banco medidas obrigatórias. E aí eu pego para ele pegar 2 questões desse banco, é isso? Você pode montar isso no mesmo formulário, que dá mais trabalho, e fixar, porque você vai ter que colocar em arquivos, né, separados, ou você monta assim, deixa essas 2 prontas, que é mais rápida de fazer, abre formulário 1 e formulário 2, entendeu, Juliana? Mas aí vira uma avaliação só, não. Ela vai ser 2 avaliações. Mas se eu quiser botar numa avaliação única, aí eu tenho que categorizar, botar em categorias diferentes, é isso? Tipo assim, eu quero uma avaliação só, onde das 10 questões, 8 são aleatórios e 2 são fixas. Isso, aí você vai ter que botar em 2. Isso eu já fiz uma vez, me deu muito trabalho. Quando eu tento fazer isso, o que é que eu faço? Eu abro 2 formulários, deixo as 2 fixas lá, não clico em aleatório, entendeu? E as outras, abro o segundo questionário que coloca aleatório, que é mais rápido de eu configurar. Mas aí o aluno precisa fazer 2 provas, não é isso? Não são 2 provas, abrir 2 formulários. Quando você fala abrir 2 formulários, para ele vai aparecer 2 links diferentes, não é isso? Exatamente. Aí você tem que dividir tempo, dividir tudo. Exatamente. Tá, entendi. Não, entendi. Beleza. Mas dessa forma, dá menos trabalho do que você botar tudo junto, entendeu? Tudo junto o trabalho é o quê? Porque você tem que ficar criando as categorias, é isso? Você tem que criar a categoria tem que sair daquela página, ir para um outro banco de dados e colocar essas questões e depois puxar. E ainda configurar eles. Entendi. Não, entendi. Beleza, mas já ficou claro. Valeu, Alija. Alija, Andrei. Diga, Andrei. Cheguei atrasado, gostaria que você começasse tudo de novo. Qual parte, Andrei? Tudo? Brincadeirinha, Alija. Eu me lasquei todo, tive imprevistos, quarta e hoje. Normal, coisa normal. Tô arrasado, vou ter que dar o meu... Mas não fique arrasado não, amor. Isso aqui não vai ficar gravado? Aí depois você pode ir, voltar e me ver quantas vezes você quiser. Alija, eu só vivo o momento, e esse momento que eu tô vivendo com você aqui agora é só único, hoje, né? Alija. É único. Entendi, Andrei. Entendi. Adeus e até algum dia, Alija. Não, até algum dia não, Andrei. Adeus não. Adeus e até algum dia, isso é triste de se dizer. Gente, Andrei tá nessa tristeza por quê? Porque eu perdi a Alija explicando as coisas. Por isso que eu tô triste, professora Regina.
Estou muito Mas a triste. Alice está aí, ela pode te explicar agora ou em outro momento. Não seja tão triste. Eu também cheguei atrasada, estava no médico. Cheguei atrasada, mas nem por isso eu estou nessa tristeza. Mas A eu gente... sou uma pessoa depressiva, eu sou triste. Ai, meu filho. Ah, não, Andrei, Andrei, não para acredito com nisso. isso. Pare com isso, Andrei. Andrei, nós estamos vivendo um momento tão difícil, você nessa depressão, você é a nossa luz, deixa de agonia. Tá bom. Vou falar a verdade, tô fazendo drama. Claro, Andrei. Vamos fazer o seguinte, Andrei, para você não perder o fio da meada. Vamos ver a Alice responder mais umas duas que eu vi aqui no chat, bem interessante, que eu acho que você vai captar rapidinho qual é o caminho que ela está seguindo. E aí você para de fazer a Maria do Bairro e volta para ser a Shakira. Bora? Pode ser? Bora, eu gostei disso, bora. Arrasou. Vai lá. Parte com a Alice. A professora Helena tinha perguntado sobre quando coloca as alternativas, tem que colocar o parênteses. Ela perguntou. Não, eu geralmente coloco, mas não necessariamente é preciso colocar. Você pode botar 1, 2, 3 direto. Só não coloca as alternativas A, B, C e D. Mas você pode botar vamos dizer, as respostas diretas. Eu geralmente coloco para ficar mais bonitinho, padronizado, mas não é necessário, não. Alice, é que eu vi um parêntese, uma exclamação e depois o outro parêntese. Aí eu fiquei, meu Deus, será que a gente tem que botar isso? Eu não estou entendendo. Deixa eu te mostrar, eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver, peraí. Não, mas não precisa, não. Eu coloquei só para ficar bonitinho, entendeu, Helena? Só por isso, mas não é necessário, não. Porque quando o aluno vê, é organizadinho, bonitinho, mas descarte isso. Você pode... Isso aqui, né? Não é isso, Helena? Você tá vendo? Isso aí. Mas você pode... Eu botei dessa forma, mas você pode tirar. Nesse caso aqui eu coloquei, porque ele vai fazer uma relação para dizer quantas são verdadeiras ou falsas. Então, ele põe aqui V, F. Mas por que tem essa espação, Alice? Só para ele saber que tinha que botar uma letra aqui, V, F. V você que colocou. Mas você pode escrever direto. Ah, tá bom, tá, beleza. Tem alguma outra pergunta? As perguntas que eu compilei foram essas. Se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser abrir o microfone. Eu tenho só uma pergunta. Quando você falou que tem questão aberta, porque a questão fechada vai ser de boa, né? Que você fechou, ele vai dar nota porque tem as respostas. Acho que é o de Regi que está aberto. Regi, fecha o seu microfone. Acho que está aberto ainda. Um minutinho. Tranquilo. Aí, beijo, Regi. Aí você falou assim, questão aberta, obviamente ele não vai responder por você, mas ele dá uma nota. Ele vai dar essa nota, tipo, descontando essa questão, ou ele dá uma nota baseado que o aluno respondeu essa questão. No caso de questão aberta, é melhor a gente não marcar aquele negócio de aparecer a nota para o aluno, para não dar uma falsa informação. Se você botar tudo em um único questionário, agora sim, você tem que ter cuidado, porque se você for fazer questões abertas e questões fechadas, na hora que ele misturar aleatório, pode ser que você colocou 3 questões abertas e um aluno faça 3 abertas e um outro aluno só faça uma aberta e o resto fechado, entendeu? Entendi. Aquela questão, ele não vai dar a pontuação, você vai ter que colocar lá manualmente. Ah, beleza, mas aí ele vai me dar, por exemplo, dos 6 pontos, 1 ponto era da aberta. Ele vai corrigir a prova do cara valendo 5 e fica faltando 1 ponto. Que aí cabe ao professor corrigir. Show de bola. Beleza, valeu. Alice, eu fiquei com dúvida por que você saiu botando A1, A2, B1, B2 e como é que a gente usa isso? É porque... Deixa eu mostrar aqui para você o seu GE. Espera aí que eu vou botar esse slide. Rapidinho, Helena. É que eu estou procurando aqui o slide referente. Porque, assim, quando você configura a questão, ele precisa saber o número dessa questão para ele colocar em ordem. Então, se você não coloca nenhum número, quando você salvar, ele não vai salvar seu questionário. Deixa eu te mostrar aqui, achei.
Você está falando isso aqui, né? Helena? Isso. Depois que você configura isso, porque eu entendi que você chamou cada questão, a depender qual era o tema. Se fosse o tema A, você botava a 1, a 2, a 3, a 4. Isso. Só que eu estava entendendo que você ia fazer isso, e aí depois o Moodle ia escolher aleatoriamente do A1 ao A5, 2 questões, por exemplo. Mas eu acho que eu estou entendendo errado. Olha só, aqui, tá vendo esses pontinhos aqui, estão com asterisco, são coisas obrigatórias que você tem que colocar. Então, Certo. aqui é a numeração e a codificação que o sistema dá quando você configura o formulário. Então, se você botar só número, ele não vai aceitar. Ele só aceita uma letra seguida de um número. Porque se você for clicar aqui embaixo para poder salvar, ele não vai salvar sua questão. Aí você vai ficar se batendo sem saber por quê. Tudo bem, mas aí para que me serve esse número? Para você, que vai fazer? Não serve apenas para você ter um parâmetro, porque quando você vier aqui, ó, cadê banco de questões? Ele vai colocar as suas questões, é a configuração e a codificação que ele dá, que o sistema dá. Deixa eu ver aqui. Cadê aquela parte do banco de questões que eu coloco para editar? editar. 9. Aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui? O que tem escrito aqui? A1. É a forma que ele usa para poder codificar as questões na ordem dele. Mas essa ordem não significa que a ordem aleatória que ele vai colocar para o aluno. Entendeu? É mais uma referência para o sistema, né, Aliger? Exatamente. Do que para a gente, né? Exatamente. Mas, se o aluno reclamou de uma questão, como eu falei, de estatística descritiva, eu botei a letra E aqui, eu já sei que a questão é a letra E, entendeu? Porque eu botei E1. Então, eu já vou direto aqui para editar ou refazer a questão referente àquele assunto. Por isso que eu coloco a letra referente ao assunto. Com o respectivo número. É mais para o sistema, é uma codificação do sistema para ele poder gerenciar as questões e, a partir daí, puxá-las. Entendi. Para poder também salvar. Tá, mas, por exemplo, assim, vamos supor, você salvou lá suas questões A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4. Aí vamos supor que quando você faça a avaliação, você quer 2 do tipo A, 2 do tipo B, 2 do tipo C. E ele escolhe aleatoriamente. Isso é possível? Ele escolhe aleatoriamente. Não importa. Se você botou lá aleatório, ele vai escolher de todas aquelas questões, A, B, C até a Z, aleatoriamente o número de questões que você quer. Ou 6, ou 10, ou 15. Ah, tá. Eu não posso dizer para ele que ele escolha 2A, 2B, 2... Não, ele é que vai fazer. Agora, isso é importante porque também o aluno fica perdido, porque às vezes ele busca ali na questão alguma coisa, entendeu? Como ponto de referência. Então, quando você coloca letras diferentes, isso auxilia mais, entendeu? Entendi. E aqui fica mais fácil. Vai que o aluno, você escreveu alguma coisa errada na alternativa, o aluno reclama. Reveja esse item tal. Imagina se você botar tudo A, e seu banco de dados tiver 30, você vai sair de 1 a 1 aqui? Você vai lá na prova do aluno, no formulário do aluno, clica na questão, já tem lá a letra, você vem aqui e corrige. Ou lá mesmo você pode fazer a correção. E aí entendi. ele já corrige para todos, entendeu? Agora você vai ter que ver como vai pontuar essa questão, porque aqueles alunos que já responderam, que você já sabe quem são, como é que você vai pontuar? Se você vai anular a questão no momento até aqueles alunos que responderam, ou se vai dar a pontuação, não sei como você vai fazer, cada professor tem uma forma. Mas isso facilita até para você buscar a questão. Alguém tem mais alguma pergunta? Oi, Alice, é Lucinha, tudo bom? Oi, Lu, diga. Alice, é porque quando eu abri a primeira vez esse formulário, eu fiquei meio confusa, porque achei que era de complicado, porque via que elas, se você colocar ali naquela parte, né? Aí tem assim, escolha, né?
você já falou que coloca 100% a nota, e tinha feedback. Aí no outro tem a mesma coisa. Uhum. E mais para baixo tem assim, feedback combinado. Para cada resposta correta, para cada resposta parcial. Eu fiquei na dúvida se tinha que preencher isso tudo. Mas parece não precisa, não. Se você fizer o formulário e marcar só esses itens que eu te sinalizei, ele funciona bem e ele já dá a resposta para o aluno em relação, no final, às questões que ele fez certa, entendeu? Que é esse final aqui, ó. Porque aqui ele só vai marcar para o aluno na proporção que for passando nesses 2 itens quantas tentativas ele fez, se tiver só uma mesmo, e o número de notas. Porque se você botar aqui acertos e erros, ele já vai mostrar automaticamente, Luciene. E o feedback também. O feedback é para você escrever a resposta correta para que o aluno veja. Por exemplo, você está fazendo questões de Enem, estou dando um exemplo. E aí o aluno faz a prova e depois ele envia, ou vai salvando. A proporção que ele for salvando e depois enviar, depois já aparece as respostas, porque você digitou depois o feedback, entendeu? Das questões, e por que está certo, por que está errado. Ah, tá. Então não precisa, nesse caso de avaliação para nota, a gente colocar. Só se eu quiser fazer um exercício para que ele depois saiba qual a resposta para ele treinar. Mas aí você tem que botar a resposta, você tem que sair questão por questão, item a item, respondendo cada um. Entendi. Mas eu posso fazer isso também no questionário sem botar no banco? Ah, não, porque o banco pode misturar, vai pegar tudo, entendi. O banco vai pegar tudo, mas você pode botar em bancos diferentes. Por isso ali, quando eu não mostrei, você pode mostrar, colocar seu formulário da prova para um banco e no outro banco, com outro nome, botar de revisão, por exemplo. Ah, beleza. Pronto. Agora eu entendi, esse negócio da letra eu me perdi também, porque tem que botar o A, o B, o C, mas depois eu perdi. Você pode botar qualquer letra na frente aqui, não é isso? Você pode botar qualquer letra. A, B, C, D, E, sempre associada a um número. É só para o Moodle gerenciar suas questões, só isso. Porque se você botar aqui só letra e for salvar, ele não vai salvar. Você pode fazer o teste. E se você botar só número, ele também não vai salvar. É só mesmo para ele, no seu banco de questão deles, tem uma codificação, para ele ter uma ordem, mas ele vai jogar aquilo de forma bem aleatória. Aí esse código vai servir para o aluno, então, pelo que eu entendi, ele localizar um erro, uma questão que ele fez, ou até mesmo que eu tenha digitado errado, botado 2 respostas. Exatamente, para não te dar trabalho. Então, se você digitar tudo com a mesma letra, depois para você achar, te dá muito mais trabalho. Se você já sabe que é uma questão de estatística, de física, de algum assunto, colocando a letra, já facilita a sua vida, entendeu? Entendi, mas aí como é que eu separo? Oi? Por exemplo, como é que eu separo por exemplo, classes de dificuldades? Porque, por exemplo, eu quero que o aluno faça 10 questões, mas 3 sejam muito fáceis, 3 mediana e 4 mais difíceis. Como é que eu faço isso? Aí você vai ter que configurar. Aí você vai ter que dar notas diferentes. Aí você vai ter que fazer 2 bancos de dados para poder associar a uma única prova, entendeu? Tipo a pergunta que Juliana fez. Entendi. Ah, beleza. Então não quero complicar, não. Por enquanto, vamos deixar o fácil. Depois a gente vai complicando. Obrigada, Alice. Valeu. Parabéns pela apresentação. Bem objetiva, dinâmica, e a gente conseguiu render bem. Obrigada mesmo. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês estão muito quietos hoje. Pois é. Porque ela já é assertiva, minha gente. Mas o 3, então assim a gente consegue entender, mas foi muito bom mesmo. Mas eu vou tentar, né? Eu estava assistindo, prestando atenção, e vou fazer isso. Mas se você seguir, ou qualquer pessoa seguir todos os passinhos que eu fui, clique aqui, clique aqui, clique aqui, você vai ver que vai dar tudo certinho. E eu já fui sinalizando para vocês as dificuldades que eu também tive, como quando eu fiz o questionário, quando eu fui aprender a fazer questionário. Uma delas é essa questão da letra com o número, e a outra é a questão do arquivo, para onde salvar, para na hora não ficar doida procurando.
Alguém tem mais alguma pergunta? Eu sempre fui uma pessoa muito objetiva e direta, não sou muito de falar, não, eu sou bem objetiva. Você foi ótima, minha Flor. Diga uma consideração na apresentação que você tinha me enviado naquele dia? Não, né? O quê? Eu vou disponibilizar lá no Moodle, tá? Não, eu enviei naquele mesmo dia. É aquela, né? Pronto, eu vou colocar na sala do Class, pessoal, para vocês seguirem o passo a passo, como ela colocou aí. Ou no slide, ou na filmagem, né? Mas eu fiz assim, tudo direitinho, passo a passo. Uma coisa importante que eu não coloquei, Neide, é com relação ao relatório de notas, que fica do outro lado. Porque, às vezes, o professor coloca não sei quantas atividades, e, às vezes, essa nota não vai direto para lá. Aí o professor tem que ir no relatório de notas, ativar e lançar nota manual, entendeu? E uma coisa importante é que o Moodle do IFBA separe pelo número de avaliações que tem na casa. Então, aquela parte de categorização, eu acho importante ser colocada, Eneida, porque quando você categoriza, você consegue fazer somatórios de notas e tirar a média no final. Senão, você vai ter várias atividades, cada uma com peso diferente, e aí não vai ter como o aluno visualizar a média final. A gente, inclusive, teve essa discussão aqui com relação até de deixar oculto as disciplinas que estão com muitas atividades por conta dos processos do somatório. E aí foi discutido aqui. Talvez a solução seja deixar as notas lá, porque depois vai ter que lançar no swap, não vai ter? Porque não está me puxando para o swap ainda. O objetivo era que puxasse ainda esse ano. Mas pelo movimento, eu acho que não puxa esse ano, não. Eu acho também não. A Luciane tem uma pergunta boa de como organizar a média. Você quer mostrar aí no próprio Moodle como é que faz? Quer entrar na sala? Dá tempo? A gente não tem tempo. Tá, deixa eu entrar aqui. Mas eu não vou conseguir fazer a média porque não está configurado por categorização. Ah, sim. Então, vamos Mas solicitar... Mas eu posso mostrar onde tem as notas para que os alunos visualizem e vocês possam tirar uma planilha do Excel. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Porque do jeito que tá, não tem como, entendeu? Porque não está configurado. Deixa eu entrar aqui no meu. Peraí. Só está configurado o somatório, né? Porque está sem categorias. Não, nem o somatório, Eneida, porque quando você coloca... Vê aí para mim. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Quando você coloca... se tivesse configurado, não estou conseguindo entrar. Deixa eu botar aqui. Moodle, IFBA... ava.ifba.edu.br. Peraí. É porque eu tô com vários Moodles, sabia, Neida? Já entrei. Vários Moodles. Eu tô com vários Moodles, você não tem noção. Oh, meu Deus. Peraí que eu... Gente, essa aula, esse slide que a Alice usou hoje já tá lá na sala do Moodle no Class, tá? Quem não usou ainda, deixa eu colocar aqui a sala para vocês. Bem, eu entrei aqui na minha página, deixa eu pegar qualquer disciplina. Empreendedorismo. Eu vou para o ONQ, porque os alunos de empreendedorismo ainda não se cadastraram. Aí vocês não têm noção do nome do aluno, só vai estar eu, Eneida e o nome do aluno. Mas eu mandei comunicado para ele. Foi, né? Ótimo. Foi. Aqui, ó. Você clicou na disciplina que você quer, ela já aparece. Aqui do lado esquerdo tem notas. Aí aparece o nome dos alunos. E aqui aparece... Quando você configura por categoria, aqui já aparece os nomes das atividades, tá vendo? Com as notas. Ele vai dar um total aqui, mas não vai conseguir tirar a média. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, tipo o Wiki, que não lança logo a nota, você vem aqui ativar. Tá vendo aqui? Aqui estão os nomes dos alunos, as notas, ativar. E você pode lançar a nota manualmente aqui, ó.
Tá vendo aqui? Eu digitando. E depois salvar embaixo. Aí vem Sim, aqui. é massa. E salvar aqui, ó. Agora, vocês podem lançar a nota lá mesmo. No próprio formulário, lá no Wiki, no fórum. Porque você lançando a nota lá, tem o nome do aluno e o lugar da nota, a nota já vem direto para cá, para esse formulário. E aí, depois que você tirar a média do aluno, você pode exportar aqui. Vamos ver. Deixa eu desativar. Você pode exportar aqui. E aqui aparece o que você quer. E fazer o download, né? Em planilha de Excel, por exemplo. Aí ele baixa a planilha com todas as notas do seu aluno e você pode divulgar e tirar a média. Estou dando um exemplo. No próprio AVA. Quando clica aqui, ele baixa. É porque vocês não estão vendo, mas ele já baixa aqui. Exportar a planilha e fazer download. Aí ele baixa aqui a planilha. Vocês estão vendo o Excel? Não, né? Deixa eu tirar aqui. Não. Espera aí que eu vou voltar porque eu botei para a planilha do Google. Eu abri o meu aqui, o meu só tem espaço para colocar uma nota, ainda está escrito assim, remoção em progresso. Deve ser, André, porque você não configurou as atividades, mas você tem que configurar uma a uma. Se tiver categorizada, se o sistema te der a possibilidade de categorizar por unidade, é melhor. Porque aí, naquela parte de notas, ele já soma direto por categoria, unidade 1, é melhor por unidade, né? Unidade 1, unidade 2, unidade 3, ele já soma cada uma, porque quando você configura, você já põe lá a unidade que é referente à avaliação e depois ele tira a média. Aqui não tem como eu fazer isso porque não está categorizada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tô, tá certo. Valeu, Alice, obrigada. Mas, de qualquer forma, ele já baixa a planilha do Excel com os nomes dos alunos. Vocês estão vendo aqui? Eu fiz minha lista desse jeito. Excluí os outros, a lista de presença. Aqui, ó, os nomes dos alunos com as devidas atividades, ó. E aí, como você já lançou lá, que não é meu caso aqui, porque a gente está no começo do curso, ele já teria lançado aqui para poder fazer o total. Aí ele categorizaria aqui unidade 1, somaria, daria o total, depois a unidade 2, unidade 3, daria aqui a média parcial, porque ele faria esse cálculo automaticamente, mas depende da configuração do Moodle, que não é o caso que está acontecendo aqui. Mas ele já dá os nomes dos alunos com as médias e tudo. Se vocês não conseguirem lançar as notas lá, pelas atividades na página principal, vão do lado esquerdo, planilha de notas, ativar, e vocês podem lançar manualmente. Pelo menos assim, um aluno tem noção de cada nota dele. Tá certo. Se eu não conseguir, eu vou fazer manualmente mesmo. E aí, você pode colocar lá no Moodle, em forma de arquivo, para ele visualizar. Sempre em PDF, para ele não poder manipular, principalmente nota. E aí, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Oi, Alice, Luciene de novo. Diga, Lu. É que até botei no chat. Eu não sei por que os alunos não conseguem assinar a lista de presença. Eu posso estar configurando errado, eu não sei o que estou fazendo, que ninguém consegue botar lá, marcar o quadradinho e aparecer para mim a presença. Poucos conseguem, mas a maioria não consegue. Será que eles não estão conseguindo ou alguma falha? Pode ser uma configuração que você esqueceu de marcar alguma coisa, ou pode ser também uma configuração do próprio Moodle, entendeu? Como assim, lista de presença? Porque você fez o chat e aí? Não, é porque lá tem realmente uma função lista de presença. Aí eu fui lá, né, aí configurei a data, né, pede o horário, a disponibilidade, aí preenchi tudo, depois mandei salvar e mostrar, e aí aparece em outro campo, você bota assim, como é que se diz? Você continua configurando, né? Você vai e coloca outras informações e pronto, e salva. E os alunos... Diga. Aí você bota uma sessão, e aí depois que você salva a sessão, aí fica lá aparecendo para você a data, né? A lista de presença, a data com uma sessão, e eu achava que o aluno só chegava ali e marcava.
eu tenho que fazer mais alguma coisa, eu não sabia se eu tinha, se não tinha, não está dando certo. O Moodle, ele tem um recurso que coloca lá, mas que aqui no Moodle If by Lindon Lab tem, que é lista de presença mesmo. Que você... como é que você faz? No recurso, quando você abre lá aqui, ativar na sala do Moodle, depois tem o maisinho, e lá tem lista de presença, tem esse recurso no Moodle. Tem. E o daqui está funcionando? Porque o Downeb nunca funcionou. Então, não está funcionando direito. O daqui foi sinalizado pelo comitê que estava funcionando. Aí nós fizemos um encontro, ensinamos a utilizar, vocês estão configurando certinho, gente. O que está acontecendo mesmo vocês configurando, sem colocar aquela opção lá que o aluno vai finalizar a atividade, o que está acontecendo é que quando 1, 2, às vezes até 3 alunos fazem o preenchimento, a lista de presença está considerando que foi finalizada a atividade. É um problema no Moodle institucional, a gente abriu chamado. Está acontecendo, foi a semana inteira isso, com quase todas as turmas. Por isso que eu estou pedindo a vocês que utilizem também outro recurso de lista de presença, até que a DGTI dê um posicionamento sobre isso. Você pode, Luciene, abrir um formulário e copiar esse formulário, botar aluno presente ou ausente, ele mesmo clica no presente, um formulário fechado desse que eu mostrei hoje, de múltipla escolha. Geralmente, quando eu faço apresentações que tem vários alunos, eu faço isso, porque na UNEB, a UNEB desistiu de deixar a lista de presença, porque tiveram várias dificuldades de configurações. Aí, você pode utilizar esse formulário do próprio Moodle, que eu mostrei hoje, com múltipla escolha. Aí, o próprio aluno já vai aparecer o nome dele, porque ele vai clicar, você configura para o horário que você quer, sem nota, sem nada. E aí, ele marca ausente ou presente. Você põe 2 itens, ausente ou presente. É uma forma. A outra forma é você pegar uma planilha do Google, né? Do Google Docs, e pedir para o aluno botar nome, e depois, no final, você computa, né? As coisas, e vai mandando esse mesmo link por aula. Seria uma forma também rápida durante suas aulas. Então, apenas quem estava ali presente naquele momento, ele conseguiu responder. É uma outra forma. Utilizar ou o Google ou o formulário online. Você tem outra ideia, Neida? Eu tenho, Alige, na verdade, eu estava testando essa lista, mas claro que no momento da aula, para que os alunos não ficassem sem a presença, eu baixei do Excel, né, que tem aí a extensão do Google Attendance Collector, então eu botei essa extensão no Meet e estou baixando a lista dali. Mas eu estou questionando porque eu pensei que funcionava também aquilo ali, para eles irem lá marcar, mas como não está funcionando, eu vou continuar assim, talvez essa ideia que você deu agora, de fazer ali no múltipla escolha, pode ser mais uma alternativa, né, para ficar com 2, porque às vezes a gente pode esquecer de baixar a lista também na sala de aula. Exatamente. E aí fica sem presença, né? E pelo menos no Moodle, se você configura no horário de sua aula, ele vai ter que entrar. E você pode abrir o horário que você quiser. Você pode abrir 2 vezes, 3 vezes e fechar, entendeu? Sim, valeu. Essa ideia do Moodle é ótima. E a extensão, gente, quem não baixou ainda, como a professora Luciene já está utilizando, eu coloquei o caminho para chegar lá e um vídeo do YouTube de como instalar essa extensão do Meet. Tanto essa como a que eu expliquei no início do nosso encontro aqui, agora das salas múltiplas que o Meet fornece. E da função de fundo. Tá tudo no chat para vocês. Eneida, só uma curiosidade, é porque meu filho tem aula também no Meet, e eu percebi que também tem uma função lá agora de enquete e questionário. Não aparece para a gente, mas achei bem interessante. Quem sabe mais pra frente. E sim, você vai ter um enquete no Meet, isso. E pode então, fazer com certeza é uma extensão nova do Meet. Vamos procurar agora. E ele está usando, está funcionando direitinho? Olha, não vi nenhum professor utilizar. Também não ia fazer ele usar, né, para depois reclamar com ele, porque ele ficou lá fazendo a enquete, né? Mas, assim, eu sei que eu observei, que eu cliquei e vi que tinha. Aí eu disse, que interessante isso. Na hora da aula, vamos marcar uma aula extra, né? Aí vai lá e faz uma enquete. O que vocês acham de tal coisa? Botar uma opinião. Aí botar lá a enquete. Eu achei bem legal isso. Massa, eu vou testar antes de mandar para vocês, se é confiável direitinho, tá? Porque esses outros aí eu testei antes. Mas eu tô vendo aqui, lançou dia 1º de outubro, agora eu não recebi o informativo, não. Vou dar uma olhada aqui, vou estudar sobre ele, se tá ok pra gente. Mas é uma extensão, está lá para usar.
Elas foram liberadas dia 8 de outubro, estão em fase de teste. Por isso que não deve ter sido divulgado em amplitude ainda. E é isso, gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Sim, eu estou à disposição de vocês. Como eu falei no começo, eu não sou assim, dessa área assim, de pedagógica nem nada. Eu sou uma pessoa curiosa que trabalha com Moodle há um determinado tempo. Então, o que eu puder ajudar dentro dos meus conhecimentos, eu estou aqui para apoiar e ajudar. E também a gente é uma troca, né? O que vocês souberem, vocês me explicam. O que a gente está fazendo aqui de forma colaborativa, que foi o discurso de professor João e de professor Eduardo no começo dessa aula. Eu não sei tudo, estou aprendendo a cada dia. Pois é, Alide, mas o objetivo nosso aqui é esse mesmo. Tanto que nós convidamos os colegas, né, da nosso campus, os colegas sentiram vontade para chamar outros participantes, mas que era trazer o que é que a gente sabe, o que é que a Prata da Casa sabe e pode colaborar, para que a gente possa construir essa prática, não só dentro do campo das tecnologias, mas dentro do conhecimento pedagógico e dos outros conhecimentos que a gente pode estar trocando através dessas novas funcionalidades e desse momento, né, que a gente está podendo ter de troca através do remoto. Então, acho que você arrasou, como sempre, muitas funcionalidades e você detalhes, porque o que mais pega na hora da realização da aplicação no Moodle são esses detalhes de configuração. Né? O caminho, os nossos docentes estão craques. Agora, os detalhes de configuração é o que ficou bem detalhado, o material já está lá disponível para todo mundo consultar. Eu estou subindo a gravação daqui a pouquinho, quando o Paty finalizar ali, e vou estar colocando o link completo do canalzinho do YouTube do ciclo formativo, para que todo mundo possa ter acesso aos outros também, para o Eliano e tudo mais. Quem mais? Agora sim, o que eu falei do Wiki, quando o Wiki foi lançado, eu acho que valia a pena você trabalhar com ele. Hoje eu trabalharia com o Google para fazer um trabalho tipo que o Wiki faz, entendeu, Eneida? Sim. Sim. E o interessante mesmo dessa dobradinha Google Meet ou Google Moodle está sendo muito interessante. A maioria dos docentes, quando eu vou lá dar aquela passeada pela EMP, eu estou vendo todo mundo trabalhando assim. Isso é bem legal, porque a gente consegue unir as funcionalidades de uma plataforma institucional como de uma plataforma que foi adquirida pela instituição. Então, está bem legal. E eu acho que o caminho é esse. A gente tem que fazer essa coisa híbrida, né? Um pouco do Moodle, um pouco de outras plataformas para agregar a nossa aula, a nossa disciplina. Até porque o Moodle é institucional. Então, nossos conhecimentos vão ficar no Moodle. Quando você usa as outras plataformas, muita coisa se perde. Pelo menos fica lá o nosso capital intelectual, a nossa forma de ser. Eu, pelo menos, vejo desse jeito. Eu concordo contigo. Acho que a institucionalização garante a gente também outros espaços de produção com mais segurança. Mais alguém ou a gente parte para a nossa foto para agradecer mais uma vez a Alije aí por essa troca. Eu estava morrendo de saudade da sua gargalhada, Alije. É uma felicidade sempre. Oi, Neida, eu estou tão cansada. Eu tenho reunião desde de manhã. Eu vou terminar aqui, ainda tem outra reunião, 5h30. Então, vamos te liberar. Gente, foi muito bom todos esses dias com vocês. Vamos abrir nossas câmeras um pouquinho? Lopo, cadê você, o fotógrafo? Paty, coloca a configuração na gravação no mosaico, para todo mundo aparecer. Mosaico, você leva lá para 49. Eneida, faz um cachinho aqui com essas flores. Eu já estou no clima sereia. Eu estou no clima assim. O professor João Marcelo está feliz, todo seguindo. Muito feliz hoje, finalizando mais um ciclo aí, mais uma etapa. Graças, acabou o curso. Aliás, eu vou interromper a fala até encerrar a gravação. Então, eu vou pedir oficialmente que o Lobo tire nossa foto. Estou me organizando aqui ainda para colocar o layout. Avise, viu?
Olha, avise, viu, para não congelar meu sai bem nas fotos. Queria dar parabéns também. Cadê os demais, gente? Luciene, cadê você? Cadê? Da nossa equipe CDF, tá faltando... A Helena tá aqui, mas tá faltando Geise, Juliana. Ninguém pode falar que o aluno não abriu a câmera, hein? Eu não sou CDF, criatura abençoada. Ah, tô vendo logo. Tudo bem, Pode Nádia? tirar foto? Tudo bem, Andrei? Tudo bem, pessoal? Como vai? Peraí, ainda não. Bora, Lu, o Andrei quer falar. Quer falar, João? Não, tira foto, o Andrei vai falar depois. Sorriam. Ok, deixa eu ver se ficou bom. Aí, lá. Paty, pode finalizar a gravação.